Recebendo o Ivan Bruns aqui, o secretário de obras do município de Brusque, para conversar com a gente e colocar em dia aí a situação do município. Bom dia, Ivan, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Delei, bom dia, Rodrigo, Valdomiro, Luan. Bom dia a todo mundo que nos ouve aí nessa manhã. Sempre bom estar aqui para a gente prestar conta, esclarecer algumas dúvidas, para trazer essa informação necessária para todo mundo. Ô Ivan, nós estamos aí há bastante tempo com pouca chuva na cidade. Tivemos aí apenas foi semana passada que tivemos uma trovada forte, mas pouca chuva. Eu imagino que é mais tempo para trabalhar, né? Mais tempo para trabalhar. Então conte pra gente como é que tá entrando aí nesse segundo semestre de 2025, como é que tá a situação de obras, principalmente o que tá pegando mais aí nas obras nesses 6 meses? Com certeza, Ele, a condição climática para nós é um grande fator, né? Que quando a gente entra numa semana de chuva ou de intempérie, a gente não consegue trabalhar e também acaba estragando o que vinha sendo arrumado. E quando o tempo favorece as frentes de trabalho, a gente consegue avançar em muitas coisas, né? Um exemplo que a gente está avançando com bastante diferença é a pavimentação comunitária. A gente já tem hoje prontas 11 ruas pavimentadas só desse ano, né? Estamos entre recap, entre pavimentações comunitárias já passando de 5.500 metros pavimentados. Então isso também nos ajuda a condição climática, nos permite a preparação mais rápida das ruas, né? Mantém a base, consegue imprimar, acelerar esse processo. E em contrapartida, com o tempo seco e melhoria sem as intempéries climáticas, o que cai bastante é a questão de consertos e tubulação. Por exemplo, janeiro a gente teve 75 intervenções, fevereiro 96, março 40, né? E abril e maio em torno de 60, 70, então cai bastante. Números esses que a gente já chegou a vir aqui conversar, que chegavam a 180, 200 de buraco, como vocês bem lembram. E isso nos beneficia, por quê? Além da manutenção de tubo, a gente tem a equipe de drenagem que pode estar implementando drenagem, melhoria nas ruas, nas bocas de lobo, dimensionamento de tubulação. E o tapa-buraco também avança, porque como a gente não precisa abrir tanto remendo, a gente vai fazendo as melhorias necessárias, né? Então a gente consegue avançar muito, principalmente nessa questão de pavimentação, né, do asfalto, e a questão de manutenção e melhoria de parte de tubulação. Por exemplo, a gente fez uma obra ali na Padre Antônio Eise, que foi uma questão de 80 metros ali, que é o tubo ali, era pequeno, era um tubo de 30, a gente substituiu por tubo de 60, que é uma área que vai ser urbanizada, tem loteamentos saindo na área. Então são frentes que a gente consegue desempenhar com mais rapidez, dando estrutura e prevenindo problemas, né? O tubo ali a gente já colocou PA2, que não vai ter rompimento, tubulação nova, melhor dimensionada. Então, com a qualidade da situação climática, a gente consegue avançar em melhorias necessárias, que seria quase uma manutenção preventiva e não a corretiva, que sai mais caro. Agora, o que vocês têm atacado agora? E eu queria até fazer um questionamento, que é o seguinte: quando a gente vem aqui falar sobre a questão de trânsito, tem ruas que realmente estão precisando não só de conserto de buraco, mas para você fazer recap. Um recap. Porque o arrumar buraco não está mais resolvendo. Tem a rachadura, né, Rodrigo? Tem a rachadura. Que só arrumar o buraco você vai estar, você vai estar fazendo uma coisa paliativa. O que a Secretaria de Obras tem plano daqui, por exemplo, aqui na Getúlio Vargas, ser feito aquele recap, está muito bom. Ali já a gente sabe que é um negócio que é duradouro, senão vão se incomodar por um bom tempo. O que vocês estão planejando de atacar agora da parte de recap? Não estou falando de consertar buraco, de recap para dar um banho de loja novo nas ruas. Sim. Aí. A gente está fazendo junto ao governo, esse que é de gestão, está na busca de um recurso, de uma parte de financiamento, para atacar principalmente os corredores principais da cidade, onde a gente identifica essas rachaduras, essa trinca, essa má qualidade do asfalto. E o grande lance é que tudo é custoso, né? A parte de pavimentação, quando fala com fresamento, que é o ideal, entrar com fresa e uma nova capa. Fresar e tirar fora o velho, isso, né? O grande X da questão é a parte de recurso, né? Que a gente tem também obedecer essa parte orçamentária. Nesse ano a gente fez ali no Zantão, foram 1.300 metros, que já estão prontos também, o recap mesmo, que foi feito igual aqui na Getúlio Vargas. Ali a rua Alberto Ecker, uma rua que fez drenagem, era paralelepípedo, também já foi pavimentada. Lá na Valdir Zorrer, Gabriel Sigel, que já era uma rua que dava muito problema, a gente implementou Boca de Lobo e colocamos. Então, e mais a Leônidas Padilha ali no Dom Joaquim, também era uma rua que tinha tanto, uma parte dela já era pavimentada e outra era sem pavimento, a gente também resolveu. Só isso a gente já fala aí de 1.500,
quase 2.400 metros de recap nesse ano, né? Então agora vindo o recurso, a gente quer implementar, é um recurso na faixa na casa de milhões, porque hoje só a carga de CAP, para você ter uma ideia, custa R$200 mil. Então uma carga de CAP tu faz em torno de 28 caminhões de asfalto. Então é uma coisa muito custosa. Qualquer via que tu vai fazer é uma obra que custa bem caro o pavimento. Só que é necessário, porque hoje a gente investe em fresa, em recap, ou tu vai gastar com o tapa-buraco posteriormente. E aí não resolve, né? Então isso está mapeado sim. A gente só está dependendo dessa questão de aprovação desse financiamento para estar implementando essas melhorias na cidade toda. Mas aí nós estamos falando enquanto o prefeito já veio aqui, já falou sobre isso. Você já havia comentado várias vezes que você veio aqui, comentou sobre isso. Uhum. Que o tapa-buracos é algo que ele é um gelo. Ele é um conceito paliativo, né? O tapa-buraco a gente... é necessário, mas não é... eu brinco que a gente deu um passo atrás para dar o outro à frente, né? Uhum. A gente não faz mais o emergencial rápido, como a gente fazia naquelas épocas de chuva, que muitas vezes o pessoal nos criticava, que saía a Toyota, às vezes um caminhão toquinho, a gente ia com um pá, aquela Sim. coisa rápida da panelinha. Sim. Hoje a gente trabalha num outro sentido. Nossa equipe tapa-buraco hoje planejam no seguinte ponto. Eles vão na frente, primeiro fazem um recorte hoje do asfalto de forma geométrica melhor, tanto que, desculpa o termo, mas não fica aquela cagada de pato, aquela coisa, né, sem forma. Então a gente faz esse recorte hoje geométrico, seja quadrado ou mais retangular ou da forma que for. Então faz essa remoção, colocação de base, compactação, para depois vir tampando com a massa asfáltica. Isso aumenta a durabilidade do remendo, que dá mais área, mais consistência, e não ocorre o que muitas vezes o pessoal criticava, vai na panelinha, daqui a pouco passa o carro, já leva aquele farelo de asfalto. Então hoje mesmo a panelinha pequena, o pessoal mesmo que às vezes a chapinha, aquela placa vibratória é muito grande, a gente tem um soquete mesmo que for manual para fazer essa compactação e aumentar a durabilidade desse reparo. Agora, claro, como é bem salientado, tem ruas que o pavimento venceu a idade, que está muito trancado, já está desgastado, que aí o tapa-buraco não resolve. Então a gente já está implementando essa questão dos recaps, né? E essa questão da pavimentação comunitária, como no ano passado a gente teve aquele atrapalho da quebra da máquina, houve esse atraso sim, mas o nosso planejamento é esse ano, agora até o mês de setembro, todas essas ruas que já atingiram os 60% e estão no ranking, a gente quer praticamente zerar, entregar essas ruas. Com isso a gente pode fomentar de maior forma e mais intensivamente essa questão do recap, do remendo maior, atacar alguma situação de alguma rua, que tem um rebaixo, a gente pode lá cortar, fazer um remendo maior, porque essa equipe da pavimentação que hoje está imbuída nessas ruas de pavimentação comunitária, acaba dando esse reforço para a equipe de pavimentação nas ruas, entendeu? Hoje tem um número de ruas ainda não pavimentadas em Brusque, você tem esse número em que sempre surge mais, né? Mas quando surge não tem o loteamento. Hoje não tem quem está abrindo a rua não tem a obrigação de deixar pavimentada? Quando surge um loteamento, sim, mas tem muitas ruas hoje que não tem nem domínio público, que são particulares, por exemplo. Sim. Então isso é uma gama a mais, né? Mas aí em torno de 700 a 800 ruas ainda não pavimentadas de chão, que tem no município todo. Não dá para mensurar a distância disso? Assim, eu consigo levantar junto com a engenharia um dado aproximado, porém existe a questão de domínio, né? Muitas ruas estão em fase de se tornar pública ou não, tem esse processo hoje, né, até no próprio CEPLAN. O Ivan, essa semana inclusive tem algumas entregas de ruas da pavimentação comunitária. Teve uma ontem, inclusive, né? Aquela Eberhard Hort. Foi segunda-feira. Teve aquela Henrique Knies, Valentim Venere, a gente entregou primeiro Henrique Knies, Valentim Venere e Eberhard Hort, né? Que a gente sempre priorizou e tá na lei isso escrito, que a gente tem que obedecer a ordem cronológica. Ou seja, a rua que chega nos 60% hoje, mesmo que outra amanhã chegar em 100, mas aquela que atingiu o percentual, garante a sua vaga na execução. Garante a sua vaga na execução. E hoje foi a Paulo Knies, né? Não, Henrique Knies. Paulo Knies está em preparação. Tá em preparação. Paulo Knies é paralelo, do lado, né? Isso, do lado ali. Isso. Que a gente foi lá no Paulo Knies. O Anderson foi lá. Sim. E então, quantas ruas hoje já passaram dos 70 que já nós temos hoje 11 prontas, asfaltadas, aguardando só a inauguração já, que são elas: Henrique Knies já inaugurada, Valentim Venere já inaugurada, Eberhard Hort inaugurada. Temos já prontas também Pavão, Araras, que é o bairro Rio Branco, João Fernando Giocelli na Limeira, Calopsita no Rio Branco. Daí as transversais ali da própria Paulo Knies, Ana Tomasi, a C23 e a C45, né? E também
Temos já a Paulo VI, que é aqui na Santa Rita, próxima à Ponte do Trabalhador, também já pavimentada, pronta. Tá, e a Paulo Quinze agora em preparação. E as que temos passaram mais, de 70 que temos estão mais prontas. 13 aptas a receber. Então essas 13 a gente quer executar até o mês de setembro. A gente tem esse planejamento para deixar isso em dia novamente. Como houve esse atraso por causa da quebra da máquina, que ela veio no fim do ano, a gente quer recuperar esse tempo perdido agora. Claro que também vamos depender da condição climática, se Deus quiser vai seguir nos ajudando, então a gente consegue executar esse planejamento. Até nesse momento está colaborando. Né? Sim. Verdade. E ali na Paulo Quinze, o pessoal iniciou ontem, até foi matéria aqui da rádio, lá aquela questão do esgoto a céu aberto. Sim. Já foram trocados lá em torno de 11 tubos, hoje segue a obra lá. Passa uma faixa sanitária ali, um esgotamento que sai de residências acima, e houve lá um deslocamento de tubo, estava deslocado, né? Então o pessoal está fazendo o conserto, acredito que hoje deve finalizar lá, que é mais uma obra estruturante daquela região. Qual é a famosa aí que tem a cada... Adelina de Batim. Delina de Batim. Eu até, inclusive, Adelina de Batim. tenho umas imagens aqui que o Clóvis, acho que parece que ele encaminhou pro... Hoje de manhã foi, não foi? Bota na tela aí, por favor, algumas imagens. O Clóvis, inclusive, está nos acompanhando agora lá. Na Adelina de Batim, ali na Águas Claras também, sobre essa condição. Tem um ponto lá que está bem complicado. Isso. A Adelina de Batim, o que acontece? Nós já éramos para ter começado essa obra aí. Alguns moradores até me ligaram ali já conversei com eles, e é o seguinte: a retirada desse material ali embaixo seria algo simples, porém a gente tem que entender que não é só retirar a parte de baixo. O risco que a gente corre é que a parte de cima pode aumentar o dano, né? E ali tem casas, tem muro, ela já tem um solapamento de material ali, então a gente não quer agir no risco, tá? E o que vai ter que ser feito ali? Vai ter que entrar com uma escavadeira por cima ali e deitar mais barro para baixo, fazer um platô, digamos assim, para essa máquina aí por cima, com as duas esteiras apoiadas. E aí por cima, então, ela vai começar da parte de baixo para cima com pedra de enrocamento e vir calçando esse barro para trás da pedra e vir consertando. Só que o caminhão da pedra, gente, só para contextualizar, é um caminhão, né, traçado, caçamba de minério, e vem com 25 a 28 toneladas só de pedra, mais o peso dele. Então é um caminhão que tu não consegue vascular em qualquer lugar, principalmente por causa da inclinação, que é o caso ali. Então a gente vai ter que vascular essa pedra antes e baldear essa pedra para a escavadeira acompanhar. A gente depende de uma pá carregadeira. A nossa pá carregadeira estava numa manutenção grande na parte de pacote de freios e eixo traseiro. E deixo aqui, não estou me eximindo da culpa, a responsabilidade de agilizar esse processo é meu, é do secretário de obras, sim. É nosso dever agilizar como essa coisa acontece. A carregadeira está pronta e a gente só não vai começar a obra, tipo assim, amanhã, quinta-feira, para ter o fim de semana no meio. Então a previsão, a partir de segunda-feira, começar as obras ali, com escavadeira, carregadeira e os caminhões de pedra, para ter esse acesso e começar de que forma? Começar e acabar, para não ter risco de intervenção, de desbarrancar mais, porque às vezes, vai limpar, tá firme. Tudo bem, mas aí a gente vai lá, tira, dá uma chuva, desbarranca, como é que vocês fizeram e não deram a segurança necessária? Então, peço desculpa aos moradores ali, a gente queria já ter resolvido isso, só que a gente tem que agir sempre com segurança, garantindo, não botando ninguém em risco, principalmente naquela região. Ele falava fora do ar aqui que houve uma mudança essa semana no horário de prestação de serviço. E o que aconteceu, Ivan? O que mudou e por que mudou? Não, a gente tinha uma, sempre digo para nossa equipe que nosso patrão não é tanto não é o prefeito. Sim, o prefeito nos dá as ordens, mas o patrão é a população, né? E a gente tinha uma cobrança grande da população sobre a questão de horários, né? Então foi feita essa mudança de horário, e a Secretaria de Obras já tinha no histórico em anos anteriores, falando com os funcionários mais antigos, que no inverno se rodava em horário comercial, das 7 ao meio-dia, 1h30 às 4h30, e quando chega o verão, que o tempo fica mais quente, até clareia mais cedo, o horário executado é 5 a 1h30. Então a gente implementou novamente essa parte de horário, buscando otimizar a parte de serviços. O Ivan, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de tirar essa dúvida contigo sobre essa questão dos caminhões que a Secretaria de Obras usa para retirada de entulhos, né? Que são os caminhões da Obras que fazem, né? Você tem um número assim, porque como são chamados, a gente tem discutido isso, né? Essa questão do pessoal que larga entulho, que, enfim, deposita em rua, que aí tem que chamar a Secretaria de Obras para ir lá para fazer esse tipo de limpeza.
Tu tens algum dado sobre quantos caminhões de entulho vocês fazem de retirada aí por semana? Só pra gente ter uma ideia aí do tamanho do problema que vocês no final têm que tratar, porque no final quem é chamado para retirar resto de imóvel, de obra, de sofá, tem o caso do sofá, são vocês. Rodrigo, hoje através da questão do que tem sido implementado, até a questão de resíduos sólidos, que é uma tratativa do governo, né? A intenção é que a empresa concessionária passe a fazer essa recolha para o destino correto, que é o grande desafio, né? Ambientalmente. Nós vamos passar e vamos recolher, vamos aterrar, jogar em qualquer terreno? Não posso, né? Vou estar agindo errado, vou estar transferindo o problema. Vou tirar da rua, vou botar no terreno próprio e só vai mudar o problema. Então a gente consegue fazer, junto com a vigilância sanitária e com o pessoal da saúde, a questão de mutirões, né? Aos sábados. A gente programa por bairro, por região, passa e dá uma... Mesmo que muitas vezes, como tu bem falou, o correto seria o quê? Denunciar esse ator que jogou esse material ali, que fez esse descarte incorreto, que também é mais uma lei que está em andamento, que é aquela questão que vai ser multado e recompensado quem denunciar, que a gente espera que isso surta um efeito positivo para a gente poder mapear isso e eliminar isso. Mas para tu ter uma ideia, dos sábados que a gente roda e recolhe, a gente recolhe de 80 a 120 toneladas de entulhos. Por quê? Porque isso é bastante coisa, destinado para a Veolia e lá isso é pesado, né? Por isso que a gente tem esse dado certificado. Porém, é uma coisa que tem que se avançar na questão de identificar quem está descartando isso de forma incorreta. Porque, como tu bem falou, a gente tem que disponibilizar caminhão, mão de obra, máquina. Não, no fim vocês estão colocando pessoal para uma coisa que nem era uma coisa que não é nossa. Só que, eu digo, não é conosco, mas também não deixar a cidade suja também pega mal. Então a gente tem que ter essa ação interventória. Mas o caminho é a responsabilidade, destino correto do entulho, né? Tem coisas que a Veolia não aceita, né? Por exemplo, resto de imóveis. Exato. Eles não aceitam. Sim. Né? Aí o que é feito com isso? Assim, hoje eles têm quando a gente tem essa questão da dengue, dessa questão de saúde pública, sim, a gente consegue através de uma exceção, mas não é uma coisa que eu posso recolher todo dia e estar listando para lá, entende? Então a gente tem esse cuidado de, é exceção, é bairro tal, a gente tem tal foco, tem que registrar por causa da saúde pública, sim, entendeu? Sim. Diga aí, Valdomiro. Tem mais mensagem. Aliás, falar nisso, ontem eu recebi uma mensagem do Leone, que mora aqui na Águas Claras. Ele justamente me pedia aí para alguma orientação sobre se a Secretaria de Obras recolheria entulho. E até, deixa eu ver aqui, só para até pegando uma carona nisso que o Ivan nos traz aqui, que eu penso que é uma informação importante, que às vezes o pessoal até tem essa ideia de que a prefeitura tem um serviço que faz esse recolhimento, né? Ele diz o seguinte aqui: será que a prefeitura não sei se é o Obras, o pessoal jogou uma lixarada na frente de casa e tá lá um criatório de um monte de coisa, é colchão, é cama, é tudo, enfim, até usou o termo aqui, cambada de porcalhões. Mas a prefeitura, infelizmente, não tem esse serviço para recolher, né? Só para reforçar essa... E o desafio justamente é esse, é identificar quem fez essa lambança, digamos assim, né? Porque muitas vezes a gente faz a limpeza, faz uma roçada, recolhe da nossa limpeza própria e passa no outro dia, o cara jogou um sofá, jogou um móvel, jogou um armário e ninguém viu, a gente não consegue identificar para responsabilizar esse autor dessa lambança, digamos assim. E o correto seria o quê? O cara acionar uma caçamba de entulho ou de descarte, enfim, cada um cuidar da sua... Porque pense, se todo mundo na cidade hoje fazer uma poda ou tiver uma coisa jogar para frente da calçada, não tem como dar conta, né? Mais uma vez a Neuza Ubic pergunta sobre a Lois Winter, ali no Santa Terezinha, se ela está dizendo o seguinte aqui sobre a água que vem parar na Luísa Pereira, todo dia quando chove tem esse barro todo aqui. Sim, ali é uma obra de grande porte, uma macrodenagem que está sendo dimensionada, é uma obra que até pelo seu grande porte vai ter que ser uma obra contratada, uma obra que a gente não tem como executar pelo obra, até pelo tempo e pela digamos, pelo dimensionamento dessa obra que vai haver galeria, tubo de grande porte, né? Então existem várias tratativas sendo executadas, ou passar pela Luísa Pereira com galeria e lá virar naquela servidão, ou ela passaria pela rodovia e engataria naquela caixa onde cai para a galeria do PAC ali próximo ao Stop Shop. Mas é uma obra que está sendo dimensionada para ser contratada futuramente. Deixa eu ver aqui mais mensagens que vão chegando aqui, o pessoal vai nos mandando aqui pelo WhatsApp, pelo 47991877556. O que ele está dizendo aqui?
dar uma olhada na travessia na frente do Ferro Velho no Santa Cruz. Mas aí aqui é com trânsito, aí não é com Secretaria de Obras, né? Tá falando aqui para dar uma olhada que a travessia lá acontece muito acidente. Hoje quem está aqui é o secretário de Obras, né? Não é o secretário de... Embora quem faz a travessia, o serviço em si é Obras, né? Isso, a gente faz sempre através de um estudo do trânsito, né? Porque, como eu sempre falo assim, a gente não sabe determinar onde é o ponto correto de colocar ou não a lombada. Então, quem faz esse estudo é o trânsito, embora a gente já hoje se conversa assim, se discute muito até onde seria realmente a lombada física, essa travessia, porque existem outros métodos, né, para redutores, e acho que o principal método seria a conscientização. Porque hoje, além do carro pequeno, tem o caminhão, tem o veículo de carga, que a lombada muitas vezes acaba danificando né, redução de marcha, tem vários fatores que tem que ser evidenciado antes de simplesmente colocar a lombada. Quem está perguntando aqui agora, deixa eu ver, é o Vilmar, dizendo o seguinte, sobre a rua Teodoro Albrecht, na Cachoeira do Minela. A gente tem um enrocamento para ser feito lá, de pedra, e a gente tem uma programação que é o seguinte: nós estamos lá na Rua da Fazendinha, lá na Ernesto Bianchini, uma obra de grande porte, a gente cortou curvas lá, usamos rompedores para quebrar pedra, fizemos largamento e também enrocamento. Temos agora a previsão de subir lá o bairro Cedro Alto, Cedro Grande, lá em cima, alguns pontos de encostas que caíram, algumas curvas para mexer lá. E em seguida a gente vai atacar também para São Pedro. Uma delas é a Teodoro Albrecht, que tem esse deslizamento ali. Tem um ponto na própria Geralda São Pedro que a gente tem que intervir, que também já está chegando na pista. Então a gente vai ter que fazer esse programa por bairro para ir com as máquinas, com pedra. E aí, como a gente já falou, falando em enrocamento, já temos também esse da Águas Claras, que é o da Debatinha ali nos fundos da Irineu Schmitz. Então a gente tem que fazer um cronograma para executando em parte, não consegue atacar tudo ao mesmo tempo. Até porque quando a gente fala em enrocamento, em conserto de encosta, envolve escavadeira, envolve muitas vezes uma carregadeira, um reto para acompanhar, e eu também preciso programar a pedra que é terceirizada para os caras entregar. Então eu não consigo ver 2, 3 frentes, porque não posso botar uma escavadeira com um caminhão só trazendo pedra, ele demora até vir essa pedra como vem de fora do município. Eu preciso pelo menos uma escavadeira, no mínimo 2 a 3 caminhão, para ter vazão, para chegar bastante pedra durante o dia, para que essa escavadeira não fique parada. Na Luizem, está perguntando aqui o Márcio Antunes, limpeza de boca de lobo, primeira baixa. Na Luizem a gente tem 2 situações. Primeiro, nós vamos ter que implantar algumas bocas de lobo no início dela, para melhorar a questão de captação no início dela, deixando ela apta. O pessoal lá está querendo aderir à pavimentação comunitária, e depende dessa situação da implantação de boca de lobo. A limpeza de boca de lobo é programada por bairro. Eu acredito que na próxima a gente deve estar entrando no bairro Limeira e já engloba também a Luizem. E então uma rua que a gente quer já agora, além de dar manutenção, poder habilitar ela para que ela possa entrar na pavimentação comunitária. Também no Limeira, a Rutinete está perguntando se há algum projeto de melhoria na Alberto Miller, que em muitos trechos está detonada, né? Ela diz aqui que os caminhões estão acabando com tudo. Sim, a Alberto Miller é uma das ruas que a gente tem mapeado, como a gente falou, são vias principais de acesso, onde a gente quer atacar naquele questão, só dependendo do recurso, né? Então, para destinar, para entrar com fresa e um possível recap, né? Um trecho da Alberto Miller já foi feito algum tempo atrás, e tem um trecho que ainda tem que passar por essa melhoria. Claro que, como ela bem falou, tem muito hoje o trânsito pesado, mas a nossa cidade é isso, né? Uma cidade em constante movimento. O Flávio está perguntando aqui, a subida da Zambuja para o cemitério, tapar buracos, que ali já é um problema já de muito tempo, o que se tem de previsão? Sim, ali? Aquela rua ali a gente vai ter que fazer uma intervenção nela, a gente já está adquirindo a questão de tubos, aquela tubulação tem que ser trocada, tá? É uma rua, a tubulação é antiga e como ela é íngreme, a pressão da água ali é muito grande, cada vez que dá uma forçada ela vai rompendo em vários, a gente fez alguns concertos. Então a ideia nossa agora é trocar essa tubulação e estabelecer, para daí então fazer o conserto definitivo do pavimento ali. A dona Amália está perguntando, a TC02 do Tomás Coelho, vão fazer o asfalto? A TC02 tem um problema lá, a questão de drenagem. A gente teve uma reunião lá com os moradores para implementar uma solução lá de uma possível drenagem, né, para porque ali acontece, aquela água corre na lateral, acaba comendo a via, vira aquela vala, e aí posteriormente isso a gente quer denominar ela e também proporcionar a possibilidade de estar aderindo, ou se for o interesse deles, claro que os moradores já manifestaram que têm o interesse, para após essa questão de drenagem fazer a pavimentação comunitária, participar do programa também, né?
Quem é que mandou aqui? Mandou um áudio. Áudio fica complicado, pessoal. E um áudio de 1 minuto ainda. Eu vou tentar aqui ver uma maneira de poder transcrever o teu áudio aqui, viu? Acho que foi o Juliano. É o Juliano Marques, exatamente. O áudio fica complicado aqui da gente poder ouvir. Então, vou tentar transcrever aqui. Mas antes, deixa eu trazer aqui. Onde é que está? O Hamilton está falando aí sobre a questão da drenagem na José Winter, ao lado da Passolini, que está aí com anos de promessas, afirma ele. Ali existe 2 pontos em que ser observado, né? A rua, a Alois Winter, José Winter, são ruas públicas, é responsabilidade da prefeitura. O que tem de drenagem que for dentro de um terreno particular, a gente não pode intervir. Então, até já conversei com o seu Hamilton Gamba? Isso. Já conversei com o seu Hamilton Gamba, expliquei a situação. O que tratar de rua pública, a gente está à disposição e é nosso dever arrumar. Porém, eu não posso colocar máquina num terreno particular, porque quem se complica somos nós da prefeitura. Não é que a gente não queira resolver um problema, mas eu colocar uma máquina num terreno particular sempre é bem complicado, porque a lei não nos permite, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui sobre a rua Bela Vista no Cedro Grande. Estamos com vários problemas, principalmente quando chove. Partes da rua estreita e muita vala que cabe um carro se cair dentro. Sobre promessa de asfalto. O Bela Vista a gente tem sim uma conversa com os moradores de fazer um asfalto naquela primeira subida ali. Eu acredito que nas próximas semanas a gente vai estar executando. Até estive lá com o vice-prefeito Deco para estar vendo a situação. Já está na nossa listagem de programação. A gente quer dar esse avanço nas preparações das pavimentação comunitária e no meio dessa programação já fazer lá também, na primeira subida, que é o primeiro top que a gente chama ali, sim, a gente vai fazer essa melhoria. Onde é que tá aqui? O Sérgio perguntando aqui sobre a roçada. Faz tempo que não passa na rua Miguel Comandoli. Outro dia gastamos a nossa caquinha, novamente, não entendi o que ele mandou aqui, mas alguma previsão de roçada? Sim, a parte de roçada e paisagismo da cidade, a gente implementou também uma mudança. Hoje toda a parte de limpeza urbana, roçada, paisagismo e conservação se encontra no Horto Florestal, ali no Cedrinho. Hoje a gente tinha antes uma, entre aspas, uma subdivisão que era a roçada, o paisagismo e o horto, e hoje é uma equipe só, né? A nossa ideia é melhorar o planejamento e até agilizar essa parte por setores na cidade. Então eles estão saindo de lá. A questão, a gente tinha 2 empresas terceirizadas, uma para limpeza e capinação, que trabalhava no terceiro turno, e uma na parte de roçada. Essas 2 empresas, o contrato encerrou e a gente implementou um contrato novo que já está em fase de homologação. Acredito que mais uma semana e no máximo 10 dias a gente vai estar implementando, que é uma empresa terceirizada que vai trazer uma gama de pessoas. São 36 pessoas, se não me falha a memória, 36, onde vão vir roçadores, ajudantes, pessoal para plantio de flores, preparação de canteiro, pintura de meio fio e também conserto de meio fio. E deixar claro, a gente não está implementando isso para extinguir a nossa mão de obra, pelo contrário. Como a gente tem essa dificuldade de contratação de mão de obra, que é acho que uma dificuldade mundial em todos os setores, a gente está fazendo isso para dar um plus, para acelerar, né, e abrir o campo de poder atacar. Eu não posso hoje cobrar de 10 roçadores que a gente dê conta da cidade toda. Então a gente tem que reforçar, abrir essa frente, abrir esse leque para poder atacar com mais intensificação, né? Fora isso, a gente implantou no terceiro turno hoje a parte de pintura de meio fio. Algumas áreas que a gente já fez foi a Daniel Imo, Santa Rita e Santa Terezinha, 1º de Maio, Felipe Schmidt, né? De noite a gente faz e passa primeiro com a limpeza, a lavação, em seguida a parte de pintura, né? E aí essa adequação essa unificação dessa questão da conservação e zeladoria, a gente já está fazendo revitalizações ali do pórtico próximo a Fischer, por exemplo, e estão dando uma repaginar na questão dos canteiros, às vezes aumentar a flor, alguns canteiros diminuir, botar mais grama. A gente quer dar uma nova cara e fazer umas novas entregas, uma modernização nessa questão da conservação, dar uma nova cara para a cidade. A Dete está fazendo uma pergunta que o Ivan já me respondeu outro dia, eu já respondi aqui no ar, mas aproveitando que o Ivan está aqui, vamos reforçar aquela boca de lobo ali na frente do batalhão da PM. Uhum. Ali a gente já teve uma conversa até com o pessoal do CIE e a gente vai mudar ela de local, né? Hoje a boca de lobo está na parte mais alta, digamos assim, e a poça d'água na parte baixa. Então a gente vai transferir ela mais para dentro, mais próximo à capela mortuária ali,
e só vamos ter que estamos fazendo uma intervenção coordenada porque vai ter que quebrar aquele canteiro ali, porque o tubo, eu sempre brinco, né? A boca do lobo não é só fazer a caixa, nós temos que ligar ela em algum lugar, então vamos ter que cortar ali, ligar no tubo, ali o tubo passa numa fundura considerável, então a gente quer fazer uma ação coordenada, provavelmente num fim de semana, para não ter muito transtorno do trânsito, e vão ter que arrebentar aquele canteiro para depois consertar novamente, mas é uma das demandas de urgência, a gente quer fazer porque fica feia aquela água empoçada ali o tempo todo. A Marisa está perguntando, PM26, alguma previsão? A PM26 é a questão de concreto, né? É uma demanda que a gente tem hoje bastante. Uma rua que a gente está em execução é a José Zirk. A gente fez lá uma pista, né? E agora, basicamente no dia 10, que foi essa semana, venceu o tempo de cura daquele concreto. Então a gente quer deixar essa pista pronta e agora fazer o conserto da outra. Então nós temos uma série de ruas e entre elas está também a PM26 para alguns consertos. Só que a questão do concreto era uma coisinha um pouco demorada, porque tem esse tempo de cura, essa parte de caixaria, tá? Então assim, a gente quer consertar ela também, mas nós temos algumas ruas na frente. Um exemplo que tinha um pouco antes da 26, que é parecido, foi a ZT 013, que era uma rua que a gente também tinha essa urgência, parecido, e a gente quer implementar mais ou menos o mesmo sistema lá, que é botar alguns vigotes e calçar ela no trecho ali onde está oferecendo risco. O tempo é nosso adversário, Dilei. Tem várias perguntas aqui ainda, mas eu acho que vamos fazer mais umas duas, pode ser? Fica à vontade, vamos lá. O Isaías Machado perguntando se alguma atenção com relação ao valo da Luiz Mafezoli, popular Rua do Fogo, no Limeira Baixa. O que é? Ele está dizendo o seguinte, secretário, quando dar uma atenção ao valo da Rua Luiz Mafezoli, popular Rua do Fogo? A gente tem a limpeza de vala hoje diariamente acontecendo, só no bairro Limeira a gente já fez mais de 10, inclusive estamos ali na Rua da Boêmia, na José Valendoski, limpando hoje também. A gente já passou ali na Luiz Mafezoli, viemos Cidal Carol. Eu vou até pedir pro pessoal verificar se foi algum trecho para trás, então, porque a gente passou já na rua fazendo a limpeza do desassoreamento da vala. Eu não sei se é o desassoreamento ou se tem uma questão diferente que ele questiona. Até se depois ele puder te passar, se ficou algum trecho que tem uma coisa para verificar, a gente volta a verificar. Manda aqui, o Isaías, o que seria exatamente pra gente passar pro secretário. Foi falado da José Winter aí ou foi, né? Foi, José Winter, Lois Winter foi falado. Da drenagem foi Isso, falado, então tá. Exatamente. O Marcelo Cobos do Bater está pedindo que o contato do secretário, tem algum contato lá para falar com o secretário? Tem, nós temos um WhatsApp que hoje fica web lá na Secretaria de Obras, porque muitas vezes não interprete como má vontade, mas eu não dou conta de, às vezes, ver a mensagem. Às vezes, por exemplo, está aqui no meu bolso, pode ser que entre o WhatsApp, a ligação, a gente acaba não vendo. Tá? Então, hoje o contato lá da telefônica é o 3350-1960 ou 1513 e aí lá o próprio pessoal já tem lá uma destinação. Hoje a gente não faz a OS impressa, a gente lança direto na planilha de programação, seja qual for a demanda. Então assim, hoje a gente não imprime lá uma OS que sai, que se perde, não. Ela já é lançada direto na nossa planilha de programação. E quando a pessoa precisa, o próprio pessoal ali já tem como pegar no WhatsApp e receber a mensagem, a foto que precisa, às vezes o vídeo da demanda para lançar nessa planilha. Para fechar aqui, o Carlos Eduardo está dizendo o seguinte: limpeza de boca de lobo da DJ 50 e passaram o hidrojato, porque está tudo entupido. Beleza. E o que o Isaías Machado mandou é o seguinte: ficou a metade da vala para limpar atrás das casas, está uma vergonha, diz ele aqui. Beleza, já vamos verificar. Isso é aquela questão ali da Luiz Mafezoli, né? Da Rua do Fogo, né? Ficou metade da vala para limpar. Fechou então? Fechou? É isso, fechou. Fechou. Ivan, muito obrigado. Gente, eu agradeço. Deixo claro que a gente está aberto aí para o que precisar. Nos chame, nos acione, seja para reclamar, seja para o que for. Deixar um muito obrigado. Como eu sempre digo, os melhores fiscais da cidade são os moradores e a gente está à disposição. Deixar o meu muito obrigado para toda a nossa galera, nossa equipe da Secretaria de Obras, que, independente do desafio, sempre está junto. Contem conosco e muito obrigado.